Olá mais uma vez para este segundo vídeo do Hotel do Conhecimento. Seria bom a pessoa que começou a ver este vídeo pela primeira vez vá ver o outro, começar no início. Eu não entendo porque Deus quis que eu divulgasse estes sonhos só agora. Mas uma coisa eu sei, há muitos anos atrás, talvez há 20 anos, ou não, mais, 25, 30 anos, eu falei coisas a algumas pessoas e as pessoas riam-se de mim. Depois de verem os acontecimentos, ficaram espantadas. Eu não me importo o que algumas pessoas pensam, o que interessa é divulgar o que sei. E que aquilo que eu falo, um dia as pessoas também ficam espantadas porque se lembram do que eu disse hoje. Eu vou então contar, eu tive o primeiro sonho, adormeci e fui sonhar a continuação, o mesmo assunto do primeiro sonho. Vou-vos deixar olhar para o quadro e vou, para que os lados sejam com os pormenores, vou sair da tela. Então até já! Neste segundo sonho, eu comecei, depois que eu voltei a adormecer, no início, comecei a ver uma catástrofe em Coimbra. Era uma invasão de águas entrando pelas ruas na Baixa de Coimbra. No primeiro sonho eu tive a visão de que estava tudo alagado, mas desta vez eu comecei a ver a invasão de águas. As águas, eu estava a ver as águas subindo, iam subindo muito, muito, até chegava aos primeiros andares dos prédios da Baixa de Coimbra. Parecia um rio tão forte, parecia que não ia escoar. Depois deste acontecimento, as pessoas começaram a procurar viver nos montes. Eu tinha comprado um monte, como falou no outro sonho. Agora eu comecei a ver que o monte era muito maior do que o início. Eu tinha comprado os terrenos todos ao redor daquele primeiro monte que existia. Estávamos a ver as construções das pequenas casas neste segundo sonho e os terrenos eram de uma comunidade, era da nossa comunidade. Porque eu não comprei em meu nome aquele terreno, aquele monte. Era uma comunidade e era um condomínio fechado. Esta era uma pequena comunidade inicialmente e tornou-se comecei a ver a tornar-se cada vez maior, casas mais pequenas ao redor do hotel, do conhecimento. E eu via que as pessoas se sentiam felizes aqui no monte, nesta comunidade. Já que tinha passado a uma aldeia, era muito maior. E as pessoas de fora, dos arredores, vinham todas visitar ali, porque ali havia muitos eventos naquele monte. E eu tinha ao meu lado, neste segundo sonho, tinha um jovem guia que me falava várias coisas, explicava. Ele me falou que diariamente naquele monte existiam celebrações. Não me falou especificamente, mas disse: este é o monte das celebrações. Depois disse: neste lugar há uma celebração constante. E eu também comecei a ver objetos lúdicos voando. As pessoas estavam-se a divertir com coisas que estavam a voar. Elas estavam felizes
a observar que aquilo era uma invenção nova e as pessoas estavam admiradas e felizes. Eram coisas voadoras, mas eram lúdicos para as pessoas se divertirem. Neste monte, disse-me o jovem, disse, aqui também tem uma escola, mas é uma escola muito diferente das clássicas. Eu comecei a ver a escola e vi as crianças no campus, no campus da escola. Pareciam que elas estavam ali com aulas, não numa casa, mas no campo. E ele também me falou, os residentes trabalham aqui, nesta aldeia. E disse que algumas pessoas que vêm de fora, que não vivem na aldeia, mas vêm de fora negociar com os residentes. Porque disse ele, aqui existem produtos muito bons e diferentes. E as pessoas que estão no mundo também são diferentes do resto da humanidade. O monte que tinha virado uma aldeia autossustentável. E os moradores nem precisavam de sair, eles tinham as coisas básicas e ali viviam sem precisar de ir abastecer-se fora deste monte da aldeia. E o moço que estava comigo, disse que ali não havia pessoas pobres. E disse, todas as pessoas que vêm fazem doações. As pessoas que entram aqui pagam, mas também vão fazendo doações. E depois ele encaminhou-nos por uma estrada que havia lojas de doações, onde as pessoas deixavam as doações. Eu olhei, parecia que estava numa estrada dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos também tem lojas de doações. Parecia mesmo uma dessas avenidas que tinham essas lojas. Entretanto, eu estava a ver isto e o moço que estava ao meu lado começou a subir, a voar. E eu comecei a vê-lo e também fiz igual a ele e comecei a voar ao lado dele. E ele disse, vem, que agora tenho revelações importantes para te fazer. E eu fui voando com ele pela aldeia. E nós os dois estávamos assim a voar e eu olhava para a aldeia para baixo e era tudo muito colorido. Cada casa era diferente uma da outra, tinha arquiteturas, não só em cor, que também as arquiteturas eram diferentes. De qualquer coisa que eu tivesse visto em algum lado. Algumas casas eram grandes, as casas eram pequenas, mas as janelas eram enormes. Parecia tudo de vidro para entrar. Parece que nem tinha paredes, era tudo para entrar luz. Devia ser pessoas que gostavam muito de luz, viver assim no transparente para entrar muita luz. Mas também havia casas que pareciam incrustadas no monte, que elas só tinham vegetação. Havia uma portinha redonda de entrada e só nem janelas parecia que tinha. Tinha umas portas pequenas redondas onde as pessoas entravam e nós continuámos, ele a chamar-me para eu ir com ele voando. Continuámos a sobrevoar e passámos assim por cima do hotel. Mas ao lado do hotel havia uma residência que parecia tudo, a fachada de tudo aquilo parecia livros, pareciam livros uns postos como numa estante, e o moço disse-me que aquilo era uma biblioteca. Diz que era um sítio onde as pessoas viviam, uma família vivia que tinha montado uma biblioteca. Mas ao lado dessa biblioteca havia casas, parecia ser umas 7 casas pequenas, que todas elas tinham a forma de um livro. Que eram pequeninas, mas tinham a forma do livro. Depois saímos dali, perto do hotel e da biblioteca, e continuámos a subir para ver o monte e vimos que tinha jardins, tinha rios, um monte. E cada casa tinha
Tinha também jardim, verdes como os Estados Unidos. Era assim, casas parecidas como os Estados Unidos. O moço que estava então a voar disse-me, olha, sabes porque é que as casas são todas muito coloridas? Porque cada pessoa veio viver para aqui, elas vieram de um país diferente, de diferentes países, de diferentes partes do mundo. E também havia animais que eles traziam. E as pessoas que vinham para ali também traziam os seus animais. Agora, eu comecei a ver aquilo, as casas pequenas, e também havia lá animais selvagens. Como nos Estados Unidos, às vezes, quando tem assim muitas árvores, também aparecem à casa das pessoas, à beira da casa das pessoas, animais selvagens. Mas estes animais, as pessoas estavam perto deles, pareciam ser já domesticados. Nós continuámos a voar e também havia muito pássaro, eu vi muito pássaro. E os pássaros voavam, pousavam nas árvores, mas eram tantos milhares de pássaros que as árvores começavam assim, os troncos iam assim um bocado abaixo, porque eram milhares de pássaros que estavam ali a pousar nas árvores. Os troncos iam assim um bocadinho abaixo, das árvores que eram grandes também. E depois o moço falou comigo, olha, aqui, vês estes pássaros todos? Aqui tem 70 espécies de pássaros diferentes. E tu também tens 70 anos. Eu olhei para ele muito admirada e disse, oh, porquê estás-me a dar mais idade do que eu tenho? Ele respondeu, porque 70 é um número simbólico. Eu fiquei assim, simbólico. E pronto, o sonho acabou aqui. O segundo sonho acabou ele a falar-me dos 70 simbólicos. E eu nem reparei, nem tive resposta do que qual era o símbolo de 70, que símbolo era aquele. Mas depois, isto foi em 2012, não é? Que eu tive estes dois sonhos. Agora estamos no início de 2020 e eu tive um terceiro sonho. Este terceiro sonho vou contar em outro vídeo, o terceiro sonho do Hotel do Conhecimento. Poucos dias depois de eu ter estes dois ou 3 dias depois de eu ter estes dois sonhos, eu fui fazer uma viagem de Coimbra para a Figueira da Foz. Eu seguia por uma autoestrada secundária, não é pela estrada principal. Eu costumava muitas vezes fazer este trajeto, mas desta vez eu olhei para o monte e vi uma grande casa e reparei que era exatamente a imagem que eu tinha visto no meu sonho. Era uma casa grande e retangular. Imediatamente eu encostei na berma da estrada para observar melhor. Reparei que ao redor da casa o monte estava sem árvores. Parecia que recentemente tinham andado a cortar as árvores ali ao redor desta casa. Mas eu queria ver melhor. Ali era longe, decidi sair da autoestrada para ver a casa mais de perto. Vi que ela estava bem longe, porque o meu sonho dizia que eu tinha visto a casa de perto. E eu agora queria ver a casa mais de perto, a ver se era exatamente aquilo como o meu sonho me tinha falado. Eu queria ver a casa com nitidez. Agora vou deixar este sonho de quando saí. Depois isto já não é sonho, isto foi realidade, hein? Que eu estava na estrada e vi a casa que eu tinha sonhado 2 dias depois. Por isso, no próximo vídeo, no terceiro vídeo, eu vou contar o que é que aconteceu depois de ter saído da autoestrada. A casa era realmente aquela?
é provável que muitos pensem que sim, não é? Vamos ver então. Tchau, um abraço e até ao próximo vídeo.